Depois de algumas semanas cheias de mistérios, a segunda temporada de Espíritos da Escola chegou ao fim, com algumas resoluções sobre coisas que estavam acontecendo já na primeira temporada, com novos mistérios sendo introduzidos aí nessa segunda temporada, e claro, com a possibilidade de a gente receber uma terceira temporada. E será que a gente vai ter essa terceira temporada? Olha, eu tenho muita coisa pra falar sobre a segunda temporada de School Spirit, tenho algumas expectativas pra terceira temporada e também algumas atualizações sobre ela. Então, esse vídeo de hoje vai estar completinho, vai ter spoilers aí do começo ao fim, até porque eu já fiz um vídeo sem spoilers falando sobre a segunda temporada, então se você ainda não viu, veja. Mas esse vídeo vai ter muitos spoilers sobre essa nova temporada e quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre ela. Então vai nos comentários colocar lá o que vocês têm a dizer, se vocês gostaram, não gostaram, qual o ponto mais legal pra vocês. Personagem favorito também, obviamente, vão escolher o Wally, o meu pelo menos é o Wally. E é isso, já deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes e não esquece de me contar lá nos comentários tudo o que vocês querem sobre essa segunda temporada. Desde o final da primeira temporada de School Spirits, a gente viu que a trama estava destinada a focar na história da Janet, que era uma estudante que adorava ciências e morreu em um incêndio ali no laboratório de química na década de 50. Só que assim, no final da primeira temporada, a gente descobriu que a Janet tinha roubado o corpo da Maddie e tava correndo aí com esse corpo, e é por isso que a gente viu a Maddie aparecendo em alguns momentos ali do final da primeira temporada. E aí, quando chegamos nessa segunda temporada, a história do passado da Janet é desenrolada, e a gente entende um pouco mais sobre ela e sobre a família dela, sobre como ela vivia ali na década de 50. A gente via que os pais dela eram controladores, a gente via que ela tinha um futuro promissor em ciências, e por ela passar muito tempo no laboratório, ela começou a criar uma relação ali um pouco mais profunda com o Sr. Martin, que era uma relação meio esquisita entre professor e aluno. E toda essa história foi uma história que fez a gente simpatizar com a Janet. Não tinha como não simpatizar com ela, porque ela realmente sofreu muito e ela merecia ter uma vida boa, sabe? Porém, mesmo com essa historinha de fundo ainda, eu ficava com raiva dela fugindo toda hora. Gente, ela não podia parar e tentar conversar com alguém, toda hora ela ficava fugindo. Eu entendo que ela era um fantasma no corpo de uma menina e ela tinha feito coisas erradas e ela também estava assustada, mas fugir não é a solução. Mas tirando isso, gostei muito do enredo da Janet e também não só o dela, como dos outros fantasmas. Essa segunda temporada, na minha visão, foi uma segunda temporada de histórias de fundo. A gente descobriu muito sobre o passado dos outros fantasmas, não só o da Janet. Coisa que a gente também tinha descoberto um pouco na primeira temporada, né? Mas nessa segunda eles se aprofundaram bastante nas coisas que eram necessárias, então positivo pra segunda temporada. E por falar nesses fantasmas, a primeira temporada me pegou de jeito porque eu amava a relação que o Wally, o Charlie e a Rhonda tinham um com o outro. A amizade deles era ótima, e a Maddie só tornou essa amizade deles ainda melhor, porque ela deu basicamente um propósito pra eles aí, enquanto eles estavam nesse limbo de ficar presos na escola. Então todos se reuniram pra ajudar a Maddie ao máximo a encontrar o seu corpo e fazer ela voltar a ter lá a sua vida normal. Então essa jornada dos fantasmas era algo que me prendia muito nessa história e continuou me prendendo na segunda temporada. Temporada essa que ganhou novas adições aí no mundo dos fantasmas. No caso, a gente teve o Yuri, um fantasma que passa seus dias na sala de arte. Ele já tinha sido mencionado lá na primeira temporada, né, como o cara que fazia cerâmica. Eu achei legal eles trazerem esse personagem. E também a Queen, uma integrante da banda marcial, que é acordada ali pela Rhonda. E eu jurava que esses dois personagens seriam insignificantes pra história, que eles não acrescentariam em nada. Mas eles acrescentaram muito. Além deles ajudarem com os mistérios envolvendo a Janet, né, fizeram ali os nossos fantasmas principais avançarem com suas buscas. A gente também viu que eles foram personagens importantes pra desenvolverem esses outros personagens aí que já estavam aparecendo. A Queen, por exemplo, ficou meio que pareada com a Rhonda e ela fez ela se abrir mais sobre seus medos e inseguranças, já que a própria Queen irritava a Rhonda, e isso meio que juntou as duas ali, então elas tinham momentos conflituosos, mas ao mesmo tempo elas se ajudavam bastante indiretamente. Já o Yuri tava meio que pareado com o Charlie, e esses dois formaram um casal muito fofo, que até recriaram aquelas cenas de Ghost no vaso, né, então foi interessante. E foi muito engraçado e romântico ver esses dois aí interagindo aos poucos, então foi meio que aquela comédia romântica acontecendo, porque eles não eram simplesmente um casal normal, mas eles começaram a se tornar aí um pouco mais próximos, e isso fez com que a química deles funcionasse muito bem em tela, então gostei muito dos dois juntos. E é muito gozado pensar que o Yuri e o Charlie transaram ao mesmo tempo que o Wally e a Maddie, e eu fiquei pensando, gente, quem escreveu essa cena foi muito perspicaz, que foi um momento bom pra esse final de temporada, né, colocaram bem nos últimos episódios, então foi um momento bom, reuniu os casais. Eu até fiquei um pouco mais feliz depois disso, porque, gente, a Maddie e o Wally principalmente estavam aí desde a primeira temporada com essa conexão amorosa, que tava a ponto aí de estourar em algum momento, porque no começo dessa segunda temporada eles deram um beijinho, mas no final foi esse momentinho aí, e até apareceu a bunda do Milo Manham, e eu fiquei tipo, uau, por essa eu não esperava, achei ousado da série, não que a gente já não tenha visto mais dele, né, por causa das nudes vazadas, mas eu achei ousado da parte dele fazer isso aqui na série, né, tipo, é uma série que eu não esperava isso, então recebi mais do que eu esperava, e eu fiquei, ok. E o Milo é um querido, né, meu, eu adoro esse cara, então, Milo,
te adoro. E só pra gente seguir com as coisas que eu tenho que falar, porque eu tenho muita coisa pra comentar ainda, eu adorei esses dois casais, então, espero muito que isso continue na próxima temporada. Enquanto isso, no mundo dos vivos, porque eu preciso comentar sobre o mundo dos vivos, os amigos da Maddie, o Simon, a Nicole, a Claire e o Xavier, estavam correndo atrás ali de descobrir mais sobre onde estava o corpo da Maddie. E eles começaram a temporada não acreditando muito nesse rolê de fantasmas, mas depois de um tempo o Simon conseguiu convencer eles, né, e eles embarcaram nas doideiras dele e ajudaram ele a capturar a Maddie / Janet. E os humanos, por mais que tivessem focados nessa busca pela Janet, ainda assim tiveram momentinhos ali pra terem os seus rolês amorosos. A Claire com o irmão da Nicole e a Nicole com o Xavier, coisa que eu não esperava muito, mas aquele desenvolvimento deles ali conversando por chat, e eles mesmos não sabendo muito bem que era um e outro, eles descobrem. Foi algo interessante, então eu vou dar créditos pra série. Enquanto isso, o Simon ficou de vela na temporada toda, né? Maddie e o Wally lá curtindo no mundo dos fantasmas e Simon que simplesmente o único personagem que não tem envolvimento romântico aqui na série, então, tadinho. E pra mim esse enredo dos humanos é o mais fraco, mas ainda assim ele continua sendo muito importante, até porque os humanos foram os responsáveis por ajudarem a Maddie e os fantasmas a armarem um plano pra pegar o corpo do professor deles que foi roubado pelo Sr. Martin. E eles também foram os responsáveis por convencer a Janet a voltar pra escola com o corpo da Maddie e devolver o corpo dela. Então assim, eles foram bem importantes, não vou tirar a importância deles aqui, mesmo que o enredo dos fantasmas ainda seja o meu favorito. E por falar nos fantasmas, esses queridos estavam enfrentando seus maiores medos nessa temporada, já que vira e mexe eles caíam nas suas cicatrizes e tinham que reviver os momentos aterrorizantes das suas mortes. O Wally ali no campo de futebol, a Rhonda na sala do orientador e o Charlie ali no refeitório. E aliás, é muito poético aqui, nesse ponto do refeitório, ver que o Charlie sempre foi o pior inimigo dele, né? Então, eu fiquei sempre pensando, quem que será que é o pior inimigo dele? Eu sei que ele sofria bullying, eu sei que ele sofria na escola, mas agora eu entendi. Ele é o pior inimigo. E no final da temporada, até a Maddie encontrou ali seu objeto que levava ela pra cicatriz, e nessa cicatriz ela encontrou seu pai e sua mãe, e isso só prova o quanto meio que a vida dela tava desestabilizada e o quanto ela sentia esses problemas em casa, fora de casa, né? Então ela quase que se afoga numa metáfora para suas lágrimas, e isso representa o quão fragilizada ela tava e o quão isso deixava ela suscetível a ser possuída pela Janet lá no final da primeira temporada. Então isso meio que também deixou em aberto. E eu gostei muito daquele momento que a mãe dela fala, você não tem como salvar a gente, né? Você tem que sair daqui. Então, a Maddie não pode tentar salvar os pais dela de algo que eles já sofreram muito no passado. O que ela tem que fazer é seguir com a vida dela e tentar tirar o melhor possível de toda essa situação. E quando a gente chega no final dessa segunda temporada, a gente vê que a Maddie, o Simon, os fantasmas, a Janet, todo mundo se reúne pra jogar o Sr. Martin na sua cicatriz. Que basicamente era uma cicatriz compartilhada com a Janet, já que os dois ali morreram juntos naquele incêndio do laboratório e o Sr. Martin se tornou o objeto da Janet. E acaba que os dois entram dentro do abrigo nuclear onde eles morreram e ela começa a confrontar ele. E esse confronto leva ela a falar que ela perdoa ele de todas as cagadas que ele fez. E do nada, a porta da passagem se abre pra Janet. Só que a Janet decide não passar pela porta e muito menos deixa o Sr. Martin passar por ela. E ela se recusa então a fazer a passagem, prende o Sr. Martin dentro do abrigo nuclear, deixa ele lá dentro, pra ele passar pelo que ela passou quando ele prendeu ela lá dentro. Então assim, ele vai ficar preso ali por um bom tempo, eu imagino, ou não sei, depois do final de temporada eu fiquei meio conflituoso com isso, mas eu acho que talvez fique ali. E antes da gente continuar falando desse final, eu acho legal a gente voltar um pouco, porque esse final me deixou pensativo sobre o que o Sr. Martin estava fazendo com a Janet naqueles flashbacks. A gente via que ela estava sendo usada por ele pra ver se ele conseguia abrir um portal pra fora da escola. A teoria que a Janet tinha, compartilhou com o Sr. Martin, é que as cicatrizes poderiam ser usadas pra meio que quebrar a barreira que existia na escola e prendia os fantasmas ali dentro. Então ela tava meio que sendo usada de cobaia, ela meio que se ofereceu para isso, só que o Sr. Martin perpetuou isso por um bom tempo. E eu acho essa teoria muito interessante, né, de que as cicatrizes funcionassem como uma força maior e que quebrasse a barreira da escola, ou deixaria a barreira mais frágil, né, eu não entendi muito bem. E nisso, os fantasmas conseguiriam passar essa barreira e não voltariam pro ponto onde eles basicamente morreram. Então eu compreendi isso, mas eu não entendi muitos motivos pra isso. Eu acho que essa é uma questão que eles poderiam trabalhar melhor na terceira temporada. Mas voltando a falar de final de temporada, enquanto tudo isso de doido tava rolando no mundo dos espíritos, no mundo real a gente viu que o corpo da Maddie tava vazio, já que ela não entrou no corpo dela e correu pra ajudar os fantasmas que poderiam estar em perigo com o Sr. Martin. E o corpo ali dela tava sendo levado por uma ambulância. E se esse corpo saísse da escola, a Maddie não conseguiria ficar viva, porque ela não conseguiria entrar dentro do corpo. E, gente, eu fiquei tenso nesse momento. Na verdade, todo esse final de temporada me deixou tenso. Primeiro, foi aquela primeira despedida, onde a gente tava vendo a Janet sair de dentro do corpo da Maddie e a Maddie podendo entrar dentro do seu corpo. Aí já rolou aquela despedida emocionante, eu fiquei...
Não vou chorar. Mas eu confesso que uma lágrima caiu aqui, confesso. Ainda mais sabendo que eu amo esses fantasmas junto com a Mad. Eu amo o Wally e Mad, então foi doloroso ver eles se despedindo. Se despedindo sem um beijo ainda. Porém, foi ainda mais doloroso ver a Mad correndo pro seu corpo enquanto ele ali tava entrando na ambulância. Eu jurava que ia acabar a temporada nesse mistério. É dela tentando conseguir entrar dentro do corpo. Só que não, a temporada acabou um pouco depois e graças a Deus ela conseguiu entrar no corpo, então eu fiquei assim, bem aliviado. Mas antes disso eu tava tenso. Aquela música passando, a gente olhando pro fantasma, olhando pra Mad correndo, olhando pra toda a situação acontecendo, Simon procurando ali a Mad e, gente, tipo, não sei o que dizer sobre essa cena, eu só sei que eu senti, eu arrepiei, eu fiquei ali sentindo muitas coisas ao mesmo tempo, então foram muitas emoções num único momento. Vocês sentiram tudo isso que eu senti? Se sentiram, coloca nos comentários pra saber que eu não tô sozinho. E é doido dizer isso, mas essa cena em específico dela correndo me emocionou. É doido dizer que eu me importo com fantasmas, mas eu me importo. Eu sei que eles estão mortos, mas, gente, eu criei uma relação tão grande com eles que é difícil. E assim, eu acho que até o Sr. Martin tem o seu lado bom. Até porque a gente achava que a Janet era do mal, ou pelo menos achava, e a Janet se provou uma menina realmente cheia de problemas, mas ela não era ruim. Assim como eu imagino que o Sr. Martin numa terceira temporada também pode se provar um professor assim. Óbvio, teve toda aquela questão da possível vingança que ele teve contra a Janet, ele matou ela propositalmente, ou isso ou aquilo. Enfim, tem muita coisa pra gente ainda desenrolar de Sr. Martin, mas eu ainda acho que ele pode ter uma certa redenção na terceira temporada. E todos esses fantasmas me fizeram criar uma relação grande por eles, então é difícil não sentir algo quando você vê essa cena. E depois que a Mad volta pro seu corpo, a gente vê que o Wally encontrou a sua própria porta de saída aí do mundo dos espíritos, mas a gente não vê ele fazendo a passagem. E eu imagino que o enredo dele, envolvendo a mãe, todo o arco que ele teve com a Mad, deve ter feito ele perceber que ele não precisa agradar todo mundo e que ele não precisa repetir os seus erros do passado. Principalmente aquele erro do bullying, né? Ele até se desculpa no episódio 6 ali com o Charlie, que ele era basicamente uma pessoa que fazia bullying na escola, coisa que o Charlie sofria, né? E foi uma das causas da morte dele. Então acho que depois de todo esse desenrolar aí sobre o que ele fez no passado e sobre ele se desculpar por tudo isso e sobre ele aprender com tudo isso, ele recebeu ali a chance de fazer a passagem. Porém, eu acho que ele não fez a passagem. Eu sinto que ele possa ter roubado o corpo do Simon, por isso que o Simon tava preso no abrigo junto com o Sr. Martin. E a gente sabe que roubar o corpo de alguém é um tema recorrente nas temporadas de School Spirit, né? Janet fez isso na primeira, Sr. Martin fez isso na segunda. Então pode ser que ele tenha roubado o corpo do Simon nessa terceira, né? Pra terceira ser basicamente envolvendo isso. E ele queira ajudar os fantasmas que estão presos na escola por algum motivo, ele saiba de algo. Porque só isso explicaria o porquê o Wally roubou o corpo do Simon, né? Eu acho que ele ama a Mad, ama muito a Mad, mas eu não sei se ele faria algo de errado. Ele tava tão bem, ele ganhou a chance de fazer a passagem. Assim, roubar o corpo do Simon sem motivo, acho que ele não faria. Ele não seria um vilão, sabe? Então eu acho que ele deve ter um motivo. Ou eles fizeram essa cena da passagem do Wally e deixariam aberta pra colocar na nossa cabeça que talvez o Milo não volte numa terceira temporada, talvez a agenda dele esteja cheia. Gravar uma série é realmente um trabalho mais longo, então pode ser que eles finalizem a história dele nesse final de segunda, ele não volte pra terceira. Mas eu ficaria muito chateado se ele não voltasse pra encerrar a história dele com a Mad, então espero que ele volte. Mas eu ainda tô muito pensativo sobre como o Simon foi parar na cicatriz do Sr. Martin, como que ele tá ali naquele momento, sabe? Naquele lugar em específico. Onde tá o corpo dele? Será que ele morreu ou não? O que aconteceu? E pra finalizar os mistérios da temporada, a Mad agora tá no hospital, o Xavier ali pede desculpas pra ela por tudo que rolou no passado, e o pai da Mad aparece atrás dele, e basicamente o Xavier tá vendo o pai dela, já que é aquele espírito que ele viu lá no começo de temporada, quando ele sofreu um acidente e quase morreu. E agora fica novamente outra dúvida, por que que o Xavier tá vendo o pai da Mad? Por que o Simon via a Mad? Qual a conexão disso? Qual a conexão que a pessoa tem que ter com a outra pra ela ver o espírito? Essas dúvidas precisam urgentemente de respostas na próxima temporada. Será que a cidade tem uma linhagem de clarividentes e isso seja algo aí que vai ser desenvolvido? Talvez. Vamos deixar isso em aberto. E a gente também precisa saber um pouco mais sobre o mistério da escola, porque quando a Mad pulou no seu corpo, as luzes da escola começaram a piscar. Então, esse foi um momento que eu mesmo fiquei me questionando. Será que esse foi o ponto onde o Simon saiu do seu corpo e alguém entrou dentro dele? E a Mad, na verdade, conseguiu também entrar dentro do seu corpo? Ou até mesmo, será que os fantasmas teriam entrado todos juntos nas suas cicatrizes? Tem ali aberto um buraco entre o mundo dos vivos e dos mortos? E por isso o Simon ficou preso dentro do abrigo nuclear? Então o corpo dele foi junto com ele pra esse mundo aí, meio que dos espíritos? Ou será que os fantasmas teriam entrado todos juntos nas suas cicatrizes? Fez com que a barreira entre os vivos e os mortos ficasse mais frágil? E algo saiu de dentro do mundo dos espíritos, algo ruim. E esse algo ruim poderia ser a coisa que o Sr. Martin tinha falado, que tinha aí na cidade, na escola. Fica essa dúvida aí no ar, e os próprios produtores já disseram que na próxima temporada eles têm uma ideia legal, não só envolvendo a escola, como envolvendo toda a cidade. Então talvez o mistério não só pare na escola, mas ensine a cidade. Seria legal. Enfim, eu me diverti horrores com essa segunda temporada de Espíritos na Escola. Achei ela muito divertida, muito dinâmica, os mistérios foram se desenrolando, eu não saí ali do sofá até o episódio acabar, então foi uma temporada muito da hora. Adorei a história da Janet sendo desenvolvida e gostei muito da atriz que interpretou ela, tanto que os próprios produtores
produtores gostaram da atriz que eles mudaram o final dela. Se vocês não sabem, o final da Janet era pra ela ter feito a passagem, mas os produtores gostaram tanto do desenvolvimento dela que eles mudaram o final dela e deixaram ela ali com os fantasmas pra ela ser desenvolvida ainda mais na próxima temporada e trazer mais respostas pros fantasmas na próxima temporada. E não só a atriz da Janet foi ótima, como os outros atores também foram maravilhosos, né? Milo já elogiei muito. Gosto muito da atriz que faz a Honda, do Charlie, eu gosto de todos. Mas a Peyton List, que interpreta a Maddie, é a diva que faz essa série funcionar bem. Ela trabalhou em dobro nessa temporada pra dar a personalidade diferente ali, pra versão dela de Janet e pra versão dela normal. Então foi da hora ver isso, ver as diferentes versões dela. E quero muito ver o que essa série tá reservando pra gente na terceira temporada. E eu imagino que vai vir coisa boa aí. E por falar na terceira temporada, eu vi aí que ela já está em pré-produção, ainda não está confirmada oficialmente, mas a pré-produção já se iniciou. Ela tá meio que na listinha de séries que vão ser produzidas em 2025, então deve começar em setembro, as filmagens tá lá nessa listinha. E eu imagino que é só questão de tempo pro Paramount Plus anunciar oficialmente que a série foi renovada, até porque a audiência da segunda temporada foi ainda maior que a primeira. Então assim, tem tudo pra série ser renovada. Quero saber de vocês, vocês gostaram da segunda? O que vocês acharam dela? Comenta tudo lá embaixo, clica no like que é importante e se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes. Falei muito, falei rápido, mas era isso. Eu ainda tinha mais coisa pra falar, pra vocês terem ideia. Porém, me falem tudo o que vocês têm a dizer. Eu fico por aqui, um grande beijo e tchau!